Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Polícia Comunitária e agora o nosso tema será Conselho de Segurança. Não daremos assim tanta importância a esse assunto, pois ele engloba muito do que a gente aprendeu lá sobre mobilização social. E, sendo bem sincero, não conheço nenhum Conselho de Segurança ativo, seja no estado da Paraíba ou seja em qualquer outro local. Então não é uma ferramenta que é muito utilizada, mas a gente pode utilizar muito do que ele propõe e fazer no serviço operacional na rua. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Está aí só para lembrar a gente de que a questão da segurança pública não é única e exclusiva das polícias. Toda a sociedade ela tem lá a sua responsabilidade e deve realmente participar nos quesitos da segurança pública, porque, como a gente discutiu, é ela quem conhece os problemas do bairro, da comunidade, da cidade que seja. E precisamos ter também uma polícia que esteja preparada para receber essa participação da comunidade e esteja aberta às opiniões, às críticas, o que for. Os conselhos comunitários de segurança são canais de participação popular em assuntos ligados à segurança pública. Ou seja, é tudo isso aí que a gente falou. Os conselhos comunitários é uma entidade de direito privado com vida própria e independente em relação aos segmentos da segurança pública. Ou seja, ela não é subordinada à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Secretaria de Segurança, nada disso. É uma modalidade de associação comunitária de utilidade pública sem fins lucrativos, constituída no exercício do direito de associação garantido no artigo 5º, inciso 17 da Constituição Federal. Ou seja, ela não faz parte da estrutura da polícia ou da Secretaria de Segurança, nada disso não. Nem faz parte de nenhuma estrutura governamental, municipal ou estadual. Qual é a área de um conselho de segurança? Assim, eles podem abranger um bairro, uma comunidade ou até mesmo um município. A gente viu também em alguns exemplos que o pessoal utilizava uma rua ou duas ruas para fazer o seu trabalho de polícia comunitária. Nada impede de fazer um conselho comunitário de algumas ruas de um bairro ou de mais de um bairro de uma cidade. Aí fica a critério do que os órgãos de segurança vão conseguir realizar. Quando eles se reúnem? Os conselhos se reúnem em sessão plenária pelo menos uma vez por mês, mas pode haver reuniões fechadas das quais participam apenas a diretoria, no caso os membros natos e eleitos. A gente vai ver quem são já já. Como devem ser desenvolvidas as reuniões? De acordo com o regulamento dos Conselhos Comunitários de Segurança, a reunião ordinária deve ser dirigida pelo presidente, seguindo uma pauta padrão com a sequência abaixo. Aí vai a sequência da reunião. Abertura pelo presidente, composição da mesa, leitura e aprovação da ata da reunião anterior, apresentação dos dados estatísticos do mês anterior, prestação de contas das tarefas distribuídas nas reuniões anteriores. Vocês lembram alguma coisa aí? Apresentação do tema principal a ser tratado, assuntos gerais, fala dos participantes com inscrição junto à mesa, síntese dos assuntos tratados e comunicação da próxima reunião. Encerramento. As reuniões não devem ter duração superior a 2 horas e a presença dos membros natos é obrigatória. Isso aí é só para não ficar enfadonho, mas também, se uma reunião for durar muito tempo, nada impede. Os conselhos são compostos por membros natos, que são os representantes das organizações policiais, seja Polícia Civil ou Polícia Militar, ou Polícia Penal, Polícia Federal, o que for. Membros efetivos, que devem ser voluntários, ter idade mínima de 18 anos, residir, trabalhar ou estudar na área de circunscrição do Conselho de Segurança. Toda pessoa presente à reunião do Conselho que não seja membro nato ou efetivo será chamado de membro participante. Tranquilo. Os membros efetivos devem ser representantes de organizações que atuem na área do Conselho, a saber, dos poderes públicos, municipais ou estaduais, das entidades associativas, as associações de bairros, dos clubes de serviço, da imprensa, de instituições religiosas ou de ensino, organizações de indústria, comércio ou de prestação de serviço. Ou seja, qualquer pessoa que participe lá ativamente do dia a dia da área de circunscrição
do Conselho pode participar como membro efetivo, mas aí tem que ser eleito. Como são escolhidas as diretorias? As diretorias são compostas pelos membros natos e por pessoas eleitas dentre os membros efetivos. A estrutura mínima de uma diretoria é composta por cargos preenchidos por eleição. São eles o presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, diretor social e de assuntos comunitários. Ou seja, basicamente segue como se fosse um conselho de condomínio. Tem o síndico, o vice-síndico e o conselho consultivo. Funciona semelhante. Compete aos membros natos, representantes das polícias, a fiscalização do processo eleitoral, ficando assim impedidos de concorrer aos cargos de diretoria nas áreas onde trabalham. Ou seja, se o policial lá, o membro nato, ele vai ser responsável por fiscalizar a eleição, ele não pode participar e concorrer a ser presidente ou secretário ou qualquer outro cargo lá. Então, eles vão apenas fiscalizar e as pessoas lá dos membros efetivos, todos aqueles que trabalham efetivamente dentro da área do Conselho, eles que podem participar. Cabe esclarecer que os membros dos conselhos não são remunerados e suas atividades se constituem numa prestação de serviço voluntário, ou seja, ninguém recebe nada para participar dos conselhos, não. Quais são as principais questões ligadas à ética nos conselhos? Respeitar a diversidade religiosa ou de convicção filosófica ou política, abstendo-se de utilizar as reuniões para atacar opiniões divergentes. Ou seja, a gente tem que respeitar a opinião de todos. Estimular a harmonia e o respeito entre os membros da comunidade, a polícia e o governo. Isso aí a gente vai conseguir estimular fazendo ações positivas. Coibir a apologia à violência, o descumprimento das leis e a violação dos direitos fundamentais da pessoa humana, como solução para os problemas de segurança da comunidade. Ou seja, alguém chega lá e diz, está tendo muito roubo, a gente tem que pegar esse pessoal aí e quebrar no cacete. Aí a gente não tem que promover a violência, a gente tem que buscar soluções para tudo isso. Para acompanhar o fiel cumprimento dos preceitos regulamentares, existe uma comissão de ética, composta por 3 membros indicados pelo presidente do Conselho. Isso aí só mais questão burocrática. Como devem ser redigidos os relatórios e as atas das reuniões? Ao término de cada reunião dos Conselhos Comunitários de Segurança, deve ser redigida uma ata que registra a memória das reuniões e serve de subsídio para a adoção de medidas pelos órgãos governamentais da área de segurança pública. Só deixar tudo registrado o que foi dito nas reuniões. E aí, como é que funciona a ata? Começa lá com a data da reunião, o horário de início, o local, nome completo dos participantes, assuntos tratados, as decisões, sugestões e encaminhamentos, local e data da próxima reunião, horário de encerramento. E aí uma cópia da ata deve ser encaminhada para a maior autoridade de segurança pública lá, seja um comandante de batalhão, um comandante de companhia, um delegado que é responsável pela área, é só mandar uma cópia. Um pouco aí da finalidade dos conselhos. Aqui são só 4 exemplos que eu peguei, mas podem surgir várias outras situações que o Conselho pode propor e pode executar. Vamos lá. Propor às autoridades policiais a definição de prioridades na segurança pública, na área circunscricional do Conselho Comunitário de Segurança. Ou seja, o Conselho vai dar opinião na área lá que ele atua. Articular a comunidade visando a solução de problemas ambientais e sociais que tragam implicações policiais. A gente conversou sobre isso também. Nem tudo é só prender, abordar e que vai resolver a questão da segurança local. Estudar, discutir e elaborar sugestões e encaminhamentos para as políticas públicas de segurança. Aí, esses encaminhamentos podem ser a nível municipal, estadual ou até mesmo federal. Promover e implantar projetos e ou campanhas educativas de interesse da segurança pública. A gente também conversou sobre isso, por exemplo, a questão das campanhas educativas sobre o trânsito. Vamos discutir alguns modelos de gestão ou pensamento estratégico que podem ser utilizados tanto lá dentro do policiamento comunitário, quanto podem ser utilizados também nas reuniões do Conselho de Segurança.
E um deles é basicamente esse diagrama 5W2H, ou em português 4 Ks e um porquê, para gerenciamento de um plano de ação. E aí é bem simples, é o que será feito, quem vai fazer, quando será feito, quanto custará e por quê, onde será feito e como será feito. E aí basicamente são as etapas a se cumprir: definição de responsável, cronograma, investimento, razões para a realização, o local fixo e a descrição da execução. São apenas alguns assistentes para a gente conseguir lidar melhor e explicar melhor ao nosso público como a gente consegue realizar o policiamento comunitário, como a gente consegue pensar em soluções para os problemas daquela comunidade. Esse é só um exemplo, existem vários modelos de gestão nesse tipo aí. Tem o método POP, que é basicamente o policiamento orientado para o problema. Eu entendo o POP como se fosse um antecessor à polícia comunitária. Por quê? O POP, ele faz toda aquela análise do problema e bola uma solução para ele, que muitas pessoas falam que o POP seria o policiamento orientado para a solução. Mas quem dá essa solução? No POP é a própria Polícia Militar, a própria gestão de segurança. Não há uma participação da comunidade dentro do POP. Ou seja, se a gente tem toda essa análise, faz todo um estudo da problemática de um local e a gente consegue implementar dentro dessa solução a participação da comunidade, então aí a gente começa a ter realmente uma polícia comunitária, um senso de segurança comunitária. O método YARA, ou SARA em inglês, a gente basicamente fez todo esse método quando a gente estava estudando mobilização comunitária, e a gente fez mais do que isso, na verdade, com a questão da identificação do problema, a análise do problema, a resposta do problema e a avaliação no final. A gente ainda colocou aí mais algumas etapas que a gente consegue colocar dentro da identificação do problema, identificação da comunidade, identificação dos líderes, a análise do problema, com as pessoas trazendo essa análise também, a observação delas por parte da comunidade, a resposta, a gente fazendo com que pessoas da comunidade também participem da execução, da solução do problema, e a avaliação posteriormente, que a gente faz toda aquela análise do que deu certo e do que deu errado e passa tudo isso para a comunidade, para ter um trabalho em conjunto. Basicamente um gráficozinho para a gente entender que a polícia comunitária não é assim a salvadora do mundo, é a polícia comunitária que vai trazer a paz social do Brasil, do estado da Paraíba. Não. A gente tem aí várias etapas, começando com o policiamento tradicional, no caso a RP, Força Tática, Choque, GAT, todo aquilo que é normal de policiamento. O policiamento estratégico, quando a gente começa a fazer uma avaliação das causas da criminalidade, fazer uma avaliação de ocorrências pelos gráficos do 190, os dias que tem mais ocorrência, os horários que tem mais ocorrência. Então a gente já começa a fazer um planejamento mais estratégico. Tem o policiamento orientado para o problema, como eu tinha até comentado, é uma fase anterior à polícia comunitária, onde a polícia faz toda a análise dos problemas e ela mesma propõe as soluções, e tem a polícia comunitária, que engloba tudo isso. Quando a gente faz essa análise da problemática e chama a comunidade para participar, tem os planejamentos estratégicos, quando a gente estuda todas as questões criminológicas e a comunidade está participando junto com a gente, vendo o que é que acontece dentro do seu bairro, dentro da sua comunidade. E a gente tem o policiamento tradicional, a RP, a Rádio Patrulha, que está lá dentro do bairro, está trabalhando com as pessoas, está próximo, a ponta de lança mesmo da Polícia Militar, e ela quem vai lá e vai estar se relacionando com a comunidade. Ou seja, se você pensar a polícia comunitária como um todo, todo esse tipo de policiamento, o policiamento tradicional, a RP, é quem mais vai se relacionar com a comunidade. Ou seja, é totalmente imprescindível que o policial militar que vai lá estar trabalhando no seu radiopatrulhamento, ele tenha esse senso de que ele tem o dever de fazer parte da comunidade, ele pode fazer parte da comunidade e a comunidade pode contribuir muito para o serviço dele.
Então, basicamente é isso aí. A gente conclui essa parte do nosso material. Nas próximas aulas, a gente vai apresentar um pouco sobre o projeto aqui da UPS do Maria Andreasa. Então, vamos lá para algumas perguntinhas, para ver o que ficou entendido aí com vocês. Ok, gente. Umas perguntinhas aqui para a gente massificar o conhecimento. Bem simples, bem fácil. Como são compostos os conselhos comunitários de segurança? Quais as finalidades de um conselho de segurança? Por que o respeito e a não apologia à violência é tão importante nas reuniões dos conselhos de segurança? E, para finalizar, qual a diferença do policiamento orientado para o problema, o POP, da polícia comunitária? Isso aí, finalizamos mais essa aula e até a próxima.